Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada um aqui essa noite. Amém? A mensagem que Deus tem para nós se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Se você que está com sua Bíblia, que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra aí no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Vamos falar com Deus. Santo Pai, de infinita bondade, neste momento, Senhor, que aqui estamos com a Bíblia aberta para estudar, Senhor, a Tua Palavra, para compartilhar aqui com os nossos irmãos a mensagem que o Senhor traz para nós esta noite. Queremos pedir, Pai, que ilumine, que abra os nossos corações para que nós possamos compreender a mensagem que o Senhor quer trazer para nós. Abençoe cada família, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada lar, que o Senhor possa visitar cada coração neste mundo que o Senhor mesmo disse que nós teríamos muitas aflições, mas iríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e também nós podemos vencer. Tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. São Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34, diz assim: Uma grande multidão o seguia e comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Responderam-lhe os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Queridos, essa história está relatada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi o livro de Marcos, o relato de Marcos, porque ele traz mais detalhes da história dessa mulher. Nós acabamos de ler a história de alguém, a história de uma mulher que vivia solitária. Provavelmente aquela mulher não tinha marido. Provavelmente aquela mulher não podia ter filhos, porque a doença que a acometia impedia de engravidar. Aquela mulher, queridos, era considerada como uma mulher imunda, porque na sociedade daquela época, na cultura judaica, quando as mulheres estavam em seus dias de menstruação, elas eram consideradas impuras. E aquela mulher tinha uma doença que era uma hemorragia
hemorragia constante. Era uma hemorragia que não parava. Então aquela mulher era considerada impura constantemente. Por onde aquela mulher passava, ela era discriminada. Era discriminada pela sociedade. Aquela mulher era uma mulher infeliz. Era uma mulher triste. Ela vivia, quem sabe, talvez chorando por aquele problema que a acometia, pela discriminação que ela sofria. Aonde aquela mulher tocava, ninguém queria tocar, porque o que ela tocava estava imundo. Onde aquela mulher se sentava, ninguém queria se sentar. Ninguém queria encostar naquela mulher para não ser contaminado com aquele mal. As pessoas tinham nojo dela e ela vivia um dilema muito grande. Aquela mulher sofria não apenas fisicamente com aquela doença, mas ela sofria muito mais emocionalmente. A dor que aquela mulher sentia se estendia além do âmbito físico e até o âmbito emocional da sua vida. Talvez eu esteja falando esta noite para alguém que também sofra, para alguém que também tenha uma dor, para alguém que também tenha uma enfermidade. Eu não sei qual problema você enfrenta, eu não conheço a sua vida, eu não sei qual é a sua dor. Mas talvez você também tenha esperado por uma cura. Talvez assim como aquela mulher também, que sofria há tantos anos. O sofrimento daquela mulher não era pouco. Não era um sofrimento de 12 dias. A Bíblia nos diz que aquela mulher vinha sofrendo há 12 anos. É muito tempo para uma pessoa ficar sofrendo com uma doença que não tinha solução. Uma doença incurável. Aquela mulher havia sido desenganada pelos médicos daquela época. Aquela mulher já tinha empregado todo o seu dinheiro. O relato bíblico diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Quem sabe talvez ela tenha vendido a sua casa de morada. Quem sabe talvez ela tenha vendido todos os seus bens, tenha gastado todo o dinheiro que estava na poupança, todas as suas economias, todos os seus recursos, aquela mulher havia investido para recuperar a sua saúde. Mas todos os esforços daquela mulher tinham sido em vão. Os médicos daquela época não conseguiram resolver o problema daquela mulher. Aquela mulher havia sido desenganada pelos médicos daquela época. Talvez hoje também eu esteja falando para alguém que sofra de uma doença talvez física, ou quem sabe talvez uma doença espiritual. A pior doença que existe não é a física, não é aquela que afeta o nosso corpo, mas a pior doença que existe é aquela que afeta a nossa alma. É a doença espiritual. Queridos, aquela mulher estava cansada. Aquela mulher estava sem esperança. Ela não tinha mais esperança que pudesse resolver o seu problema. Infeliz. A sua doença era uma doença crônica. E quanto mais ela gastava dinheiro para resolver o seu problema, a Bíblia diz, o relato bíblico diz que ela vinha pior. Queridos, eu não sei qual é o problema que você enfrenta, mas Deus conhece a sua vida. Talvez o seu problema não seja um problema físico, talvez você enfrente também, assim como aquela mulher, além de um problema físico, um problema também emocional. Talvez você tenha gastado também com médicos, com remédios, para tentar resolver o seu problema, e tenha sido em vão. Assim como aquela mulher não havia conseguido resolver o seu problema. Talvez você tenha esperado por uma bênção na sua vida e essa bênção ainda não chegou. Eu não sei qual é o problema que tira o seu sono. Talvez um problema com seu filho, quem sabe talvez um problema no seu casamento tem tirado a sua paz. Quem sabe talvez um problema com seu marido. Quem sabe talvez uma desilusão que você tenha passado.
Talvez eu esteja falando para alguém que esteja com uma doença espiritual. Independente, querido, de qual seja o seu problema. Independente de qual seja a enfermidade que você esteja enfrentando hoje. Você pode estar se sentindo, quem sabe, talvez, o pior dos pecadores. Você pode estar se sentindo no fundo do poço, assim como aquela mulher se sentia. Com um problema na sua vida, sem solução. Mas eu quero te dizer que existe alguém que pode resolver o seu problema, o meu problema, o nosso problema. Existe alguém que poderia resolver o problema daquela mulher, independente de qual seja a sua dor. Muitas pessoas tentam esconder a sua dor e deixam para chorar à noite, depois que seus familiares dormem, para não preocupar a sua família com a sua dor. Outras pessoas choram apenas quando estão no chuveiro para camuflar as suas lágrimas. Mas, independente de qual seja a sua saga, independente de qual seja a sua dor, independente de qual seja a sua enfermidade, eu gostaria de lembrar a você hoje que existe alguém que tem poder para te curar, tem poder para te transformar, tem poder para te libertar. Aquela mulher sofria de um problema físico, como já falamos, ela sofria de um problema emocional e sofria também de um problema financeiro. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro tentando recuperar a sua saúde. Tudo foi em vão. E aquela mulher sofria também de um problema espiritual. Aquela mulher ouviu falar de um médico maior do que todos aqueles médicos por quem ela já havia passado. Ela ouviu falar do médico dos médicos. Aquela mulher ouviu falar de um mestre que pregava. Não era um mestre comum. Ela ouviu falar do mestre dos mestres. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Queridos, ao ouvir as maravilhas que Jesus havia realizado na vida de tantas pessoas daquela época, ela começou a criar uma esperança no seu coração. Aquela mulher ouviu falar de paralíticos que nunca tinham andado e eram levados a Jesus carregados em uma maca por seus amigos. E Jesus, ao tocar, Jesus dava a ordem para que eles voltassem a caminhar, pegar o leito e andar. E aquelas pessoas passavam a caminhar com suas próprias pernas. Aquela mulher ouviu falar de cegos que nunca haviam enxergado a luz do dia. E quando aqueles cegos eram levados até Jesus, aquelas pessoas começaram a enxergar a beleza das cores, começaram a enxergar as maravilhas da vida. Aquela mulher ouviu falar de prostitutas que eram levadas a Jesus. E Jesus devolvia a dignidade àquelas pessoas. Ela ouviu falar de leprosos, que assim como ela, tinham uma doença que era considerada também, que a pessoa que era leprosa era considerada também imunda. Era uma doença incurável, assim como a doença que aquela mulher sofria. E ela ouviu falar que aquele homem poderoso, aquele homem que transformava a vida de tanta gente, quando as pessoas leprosas também eram levadas àquele homem, ele tocava naquelas pessoas, e em vez de ele ser contaminado com aquela lepra, ele transformava, ele purificava as pessoas leprosas e transformava as suas carnes, regenerava as suas carnes, e as pessoas voltavam ao convívio da sua família, voltavam ao convívio dos seus amigos, dos seus irmãos. Aquela mulher ouviu falar que até pessoas que já haviam morrido há 3 dias, como Lázaro, quando Jesus chegava no túmulo, a morte não subsistia a Jesus. E Jesus fazia com que aquela pessoa voltasse a viver. Devolvia às veias daquela pessoa o sangue que tinha parado de correr. Devolvia ao pulmão daquela pessoa o oxigênio que tinha parado. Com seu corpo em decomposição,
chegou, há 3 dias que já tinha morrido. E quando Jesus chegou naquele túmulo, Jesus ressuscitou a Lázaro. E aquela mulher então, aquela mulher sem nome, ela é chamada de a mulher do fluxo de sangue. Ela é caracterizada pela doença que ela tinha. E ela então, ao ouvir falar desse Jesus, que resolveu o problema de todas aquelas pessoas que o buscavam, ela então começou a acalentar no seu coração uma esperança. Ela começou a desenvolver uma fé, não uma fé nominal, não uma fé comum, mas uma fé diferente. Ela começou a acalentar em seu coração e cultivar em seu ser uma fé verdadeira, uma fé genuína. Nós queremos a cura, assim como aquela mulher, mas nós não queremos buscar o Mestre. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto para nos lançar completamente, sem reservas, aos pés de Jesus. Muitas vezes o nosso problema não tem sido resolvido ainda, porque nós não temos tido a fé daquela mulher. Porque nós não temos tido a fé genuína que aquela mulher teve para buscar a solução da sua dor, para buscar a cura que ela tanto desejava, para buscar a resolução do seu problema. O livro O Desejado de Todas as Nações traz um relato bem detalhado da história dessa mulher. E nos diz que ela planejou aquele encontro. Foi um encontro planejado, foi um encontro projetado. E ela planejou todos os detalhes para chegar aos pés de Jesus. Mas, infelizmente, ela não conseguiu de imediato ter aquele encontro com o Mestre. Ela tentou a primeira vez, ela soube que Jesus estava novamente em Cafarnaum, e ela então se apressou. Quem sabe ela deve ter ido freneticamente buscar ali o Mestre à margem do lago, mas a sua procura foi infrutífera. Outra vez ela soube que Jesus estava na casa de Levi e Mateus, e ela então, correndo, se encaminhou para lá, na esperança de encontrar o Mestre. Mas ela também chegou tarde. O Mestre já havia saído. Queridos, eu imagino que não tenha sido fácil para aquela mulher se deslocar de um lugar para outro em busca do Mestre. Naquela época não havia carros confortáveis como temos hoje. As pessoas, para se deslocar de uma cidade para outra, precisavam ir a pé. E gastavam dias e dias para chegar no local desejado. E a doença que acometia a vida daquela mulher a deixava frágil, a deixava vulnerável, a deixava sem forças, apesar de ainda estar abalada emocionalmente. Não foi fácil para ela ter aquela busca, chegar ao momento daquele encontro pessoal com Jesus. Ela enfrentou muitas dificuldades, mas uma lição que essa história traz para nós, que nós devemos tirar como lição para a nossa vida, é a perseverança daquela mulher. Ela poderia ter desistido da primeira vez que não encontrou Jesus em Cafarnaum. Ela poderia ter desistido da segunda vez que não encontrou Jesus na casa de Levi. E a terceira vez, ela soube que Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Ela então saiu rapidamente e imaginou que aquela era a sua oportunidade de encontrar com o Mestre. Mas quando ela chega até o Mestre, houve mais um obstáculo que impedia ela de se aproximar de Jesus. No livro de Lucas, ele faz um relato usando a palavra grega sumpinigo, que significa sufocar. Aquela multidão que estava em volta de Jesus naquele dia sufocava Jesus. Era uma multidão compacta. Era uma multidão que era quase impossível você conseguir
ela foi perseverante. Ela teve uma fé genuína. Ela foi persistente. E ela não desistiu. Ela então buscou traspassar aquela barreira. Ela buscou traspassar aquela multidão que impedia de chegar até Jesus. Queridos, eu não sei o que tem impedido você hoje de chegar aos pés de Jesus. O problema daquela mulher naquele dia foi a multidão. Talvez o meu problema hoje, talvez o seu problema hoje, seja também uma multidão. Não uma multidão de pessoas, mas quem sabe talvez uma multidão de pecados que tem nos acariciado no nosso coração e que tem nos afastado de Jesus. Uma multidão de pecados que não conseguimos abandonar, que não conseguimos deixar de praticar e tem impedido de que nós tenhamos uma comunhão mais íntima, uma comunhão mais profunda com o Mestre. Quem sabe talvez o seu problema hoje seja o orgulho. Quem sabe talvez o meu problema hoje seja o egoísmo. Quem sabe talvez você não tenha alcançado ainda aquela bênção que você procura. Talvez você não tenha conseguido aquela cura para a sua doença física ou a sua doença espiritual, não sei, que você vem sofrendo. Por conta do amor que você tem acariciado as coisas deste mundo. Talvez nós tenhamos acariciado no nosso coração um amor aos prazeres desta terra. E isso tem impedido de que nós cheguemos aos pés do Mestre. Talvez, queridos, seja um amor à vaidade. Quem sabe talvez seja um amor ao dinheiro, assim como aquele jovem rico que estudamos na lição ontem, que foi o que impediu, ele de receber a salvação de Jesus. Quem sabe talvez seja uma música mundana que eu ouço no meu carro durante a semana, ou que eu ouço na minha casa, ou até mesmo uma música gospel, mas que tenha um ritmo de rock, que não agrade a Deus. Quem sabe talvez seja um filme que não seja lícito para cristão e você não consegue deixar de assistir, ou uma série que não é propícia para você. Devemos proteger as entradas das nossas almas, que são os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos ter essa comunhão com Cristo, assim como aquela mulher teve, para que nós possamos alcançar a salvação para as nossas vidas. Talvez, quem sabe, o que tenha impedido você de chegar aos pés de Jesus tenha sido a pornografia. Quem sabe talvez tenha sido um alimento que está te fazendo mal, que está fazendo mal à sua saúde, mas você não consegue deixar de comer. Você não consegue deixar de destruir o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, com um alimento que não faz bem, que você sabe que Deus não quer que você coma, mas você não consegue deixar. Isso talvez esteja impedindo a sua comunhão com Jesus. Quem sabe talvez seja uma roupa que não seja modesta, mas que você não consegue deixar de usar porque você ama aquela roupa, mesmo que Deus não esteja feliz que você esteja usando ela, mas você gosta dela e o seu bolso tem que ficar em primeiro lugar. Quem sabe talvez, queridos, coisas pequenas que estejam interpondo o nosso caminho até o Mestre. Coisas que aparentemente você olha e diz, mas isso é besteira, isso não tem nada a ver, isso é uma coisa pequena que eu não vou perder a salvação por conta disso. Isso não vai impedir que eu tenha uma comunhão com Deus, é coisa banal, é coisa supérflua. Mas eu quero dizer a você esta noite que coisas pequenas podem estar atrapalhando a sua comunhão com Deus. Aquela mulher tinha uma dificuldade, que era a multidão. A multidão estava entre o seu caminho, estava atrapalhando aquela mulher de chegar aos pés de Cristo. Queridos, eu não sei o que está atrapalhando você. Eu não sei o que está atrapalhando você de obter essa cura que você precisa. Eu não sei o que está atrapalhando você de obter este milagre que você precisa. Eu não sei o que está te atrapalhando de obter essa transformação na sua vida. Eu não sei o que está atrapalhando você de alcançar a salvação.
pode vencer com Jesus. Ele quer te dar forças para vencer, para passar pela multidão, para passar pelos problemas, pelas dificuldades, pelas tentações que Satanás coloca no seu e no meu caminho, para nos impedir de chegar aos pés de Jesus. Nós devemos tirar lições para a nossa vida da história dessa mulher. Lição de perseverança. Devemos ser perseverantes, assim como aquela mulher foi. Ela não desistiu. Ela queria alcançar o objetivo de conseguir a cura. E ela foi até o final. Passou todos os obstáculos. Aquela mulher passou por todas as dificuldades que impediam de chegar ao Mestre. Mas ela conseguiu chegar aos pés de Cristo. E se você tiver a perseverança daquela mulher, se eu tiver a perseverança daquela mulher, nós vamos conseguir chegar aos pés de Jesus. Nós vamos conseguir ultrapassar todas as barreiras. Nós vamos conseguir ultrapassar todos os obstáculos que estão interpondo o nosso caminho. Interessante que existe uma diferença entre um toque casual e um toque de fé. Muitas pessoas, naquele dia, tocaram Jesus. Naquele aperto, naquela multidão, as pessoas empurravam, porque todas queriam estar perto do Mestre. Empurravam umas às outras e muitas se esbarravam com Jesus, muitas tocavam em Jesus. Mas muitas daquelas pessoas que tocaram Jesus naquele dia não foram transformadas. Muitas daquelas pessoas que tocaram Jesus naquele dia, quem sabe talvez até os discípulos, alguns dos discípulos, não receberam uma transformação em suas vidas, assim como aquela mulher recebeu. Muitas pessoas tocaram Jesus apenas um toque circunstancial. Muitas pessoas tocaram Jesus apenas um toque casual. Mas aquela mulher, ela tocou a Jesus com um toque de fé. E é esse toque que eu e você devemos ter. É esse toque que devemos buscar. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que tem 10 anos de igreja, 20 anos de adventista, 30 anos, quem sabe talvez 40 anos e não passou por essa experiência ainda que aquela mulher passou. Não basta vir à igreja aos sábados, aos domingos, às quarta-feiras. Não basta você estar próximo de Jesus. Você pode até esbarrar com Ele. Você pode até tocar nele casualmente. Você pode até tocar nele circunstancialmente. Mas o toque que você precisa ter em Jesus é um toque diferenciado. É um toque de fé. Assim como aquela mulher teve. E aquele toque imediatamente transformou a vida dela. Naquele momento que ela apenas tocou, timidamente, envergonhada, tocou Jesus por trás. Não teve coragem de ir falar frente a frente com Jesus, porque ela era uma mulher. E naquela época as mulheres não podiam falar em público com o Mestre. Era outro problema que aquela mulher tinha, era outra dificuldade que aquela mulher tinha para contar a sua dor, para abrir o seu coração a Jesus e falar que ela estava precisando de uma cura. Mas ela acreditou que se apenas ela tocasse na orla do seu manto, que se apenas ela tocasse, mesmo sem ele perceber, que ela seria curada. Queridos, naquele momento que aquela mulher tocou a Jesus, a Bíblia diz que ela foi imediatamente curada. Naquele momento a sua hemorragia foi estancada. Aquela mulher sentiu virtude. Ela sentiu uma cura instantaneamente no momento em que ela tocou a Jesus. E Jesus sabia quem a tinha tocado. Jesus conhecia, ele era onisciente, ele conhecia aquela mulher. Ele sabia a história de vida daquela mulher. Ele poderia ter deixado aquela mulher ir embora, ela já tinha recebido
Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Não foi um toque comum. Não foi um toque casual. Foi um toque de fé. Uma fé diferente. Uma fé genuína. Naquele momento, Jesus quis mostrar para aquela mulher que ela deveria testemunhar a bênção que ela tinha recebido. E ela mesma envergonhada, mas ela contou ali toda a sua história diante daquela multidão. E as pessoas ficaram conhecendo a história de vida daquela mulher, a história de fé daquela mulher, e como aquela mulher foi curada e foi transformada por Jesus. Jesus quer que você hoje também testemunhe as bênçãos que você tem recebido dele, a cura que você tem recebido, a transformação que você tem recebido em sua vida. Nós devemos testemunhar para que sirva como exemplo para outras pessoas também se aproximarem de Jesus. A história daquela mulher ficou relatada, uma história que há mais de 2000 anos aconteceu e hoje está servindo de lição para nós. E serviu de incentivo também para aquela multidão que estava ali, buscando o Mestre, seguindo o Mestre. Jesus, então, naquele momento em que aquela mulher o tocou, com aquele toque de fé, Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus quer dizer para você hoje também: filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vá em paz. Mas para isso, queridos, nós precisamos ter a fé genuína que aquela mulher sem nome teve, para que nós possamos receber essa salvação, para que nós possamos receber essa bênção na nossa vida. Nós precisamos ter aquela fé. Nós precisamos ter a atitude que aquela mulher teve. Nós precisamos ter a decisão que aquela mulher teve de se levantar e de seguir a Jesus, de buscar um encontro com Jesus, de traspassar todas as barreiras, de derrubar todos os obstáculos, de se lançar aos pés do Mestre, para que pudesse receber a cura, para que pudesse receber a transformação do seu caráter, para que pudesse receber a salvação. E se eu e você quisermos também receber esta cura, receber esta transformação, receber esta salvação que Deus tem para nós, a salvação que Ele tem para mim e para você, nós precisamos agir como aquela mulher. Que a história dessa mulher possa servir de lição para nossas vidas hoje. Que possamos ter perseverança, ter a fé genuína que aquela mulher teve e ter a persistência que ela teve de não desanimar diante da primeira tentativa fracassada. Que possamos ir buscar Jesus, buscar uma comunhão com Ele mais íntima, buscar tirar tudo da nossa vida que nos afasta do Mestre, buscar tirar tudo da nossa vida que está atrapalhando a nossa comunhão com Jesus, para que nós possamos, assim como essa mulher que acabamos de estudar a história dela, que possamos ter a nossa vida transformada, que possamos receber a salvação de Jesus. Amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, neste momento, Senhor, que aqui nos encontramos na tua santa casa de oração, após ouvir essa mensagem, Senhor, que o Senhor trouxe para nós hoje, queremos te pedir, Pai, para que nos ajude, para que nós possamos, assim como aquela mulher sem nome, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ter uma fé genuína,
buscar, Senhor, a Ti incansavelmente. Que possamos nos lançar aos Seus pés. Que possamos deixar todas as coisas que têm nos impedido de chegar até Ti, Pai. Nos ajude, Senhor. Ajude cada um aqui presente esta noite. Tu sabes, Pai, as dificuldades que cada um enfrenta. Tu sabes os problemas que cada um aqui tem enfrentado. Tu sabes as dores de cada um. Tu conheces, Pai, o coração de cada um aqui presente esta noite. Tu conheces as lutas que cada um enfrenta. Quero te pedir hoje, Senhor, que venha visitar a cada lar. Visite, Pai, a cada coração. Dê o acalento que cada um precisa. Amenize, Pai, a dor de cada um, Senhor. Ajuda para que nós possamos ter um desejo incessante de Te seguir. Ter um desejo incessante de estar em comunhão contigo, Senhor, cada dia. Que ao levantar, a primeira coisa que façamos possa ser dirigir os nossos pensamentos a Ti, estudar a Tua palavra. Que possamos nos colocar, Senhor, a cada dia aos Teus pés, buscar uma transformação em nossas vidas. Que possamos buscar uma comunhão, Senhor, contigo. Que possamos ter uma fé, não uma fé nominal, mas uma fé genuína, como a fé daquela mulher. Que possamos ter uma fé que venha fazer com que nós sejamos curados. Sejamos curados, Pai, não apenas das doenças físicas que temos acometidos, mas que nós possamos ser curados do pecado. Possamos ser curados da pior doença que existe, da pior enfermidade que pode nos acometer hoje, que é a enfermidade do pecado. Que possamos, Senhor, passar tudo o que nos impede de estar aos Seus pés, de nos entregar completamente a Ti, para que possamos receber a Tua salvação. Que possamos ouvir aquelas palavras que o Senhor falou aquele dia para aquela mulher. A Tua fé te salvou, filha. A Tua fé te salvou, filho. A Tua fé te curou. Vá em paz. Fique conosco. Tudo que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Graça, paz e Maranata. O Senhor logo vem. Graça e Salvação.
compartilhando a esperança da volta do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.